Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Pessoal, eu vou ser bem direta hoje para não me estender no vídeo, para não cansar vocês, tá? Eu recebi um tema, tá? E até comentei no penúltimo vídeo que eu iria falar, mas daí como eu tive uma pergunta de um inscrito, então eu procurei fazer esse vídeo hoje, tá? Relações interpessoais profissionais, tá? Então, eu fiz assim uma espécie de tópicos para que vocês entendam mais ou menos como é esse relacionar com os colegas de trabalho, tá? Um dos tópicos é: o autoconhecimento é uma das chaves para começo de conversa, tá? Você tem que se conhecer. Até que ponto você vai, quais são os seus limites, quais são suas limitações, tá? Qual o seu grau de amizade e de convívio com o seu superior, porque o que a gente não pode esquecer é que assim, você vai trabalhar numa empresa, se você tem um superior, pode ser até que você seja o chefe, né? Ou um supervisor, ou um superintendente, ou um diretor, um gerente, enfim. São linhas de staff que normalmente se acomete a alguém superior e que comanda uma equipe, tá? Claro, visto que essa maneira de agir, ela tem que partir de todos. Eu parto do seguinte princípio: quando você é qualquer superior, broncas, discussões com o funcionário em frente aos outros é um erro gravíssimo. Você tem um problema ou uma deficiência, alguma dificuldade com algum funcionário? Chama na sua sala, chama num canto, discretamente, perdão, com respeito, sobretudo, certo? Porque não é porque você é chefe, diretor, etc., que você é mais do que ninguém, tá? Mas chama e conversa. Partimos desse princípio. Agora, se você não é uma linha de staff, de supervisor ou de que comanda uma equipe, mas sim você é um funcionário, você tem que aprender a se conhecer. Quais os seus limites, quais as suas qualidades e ter essa visão ampla de quais as capacidades que você tem. Ok? Este é o primeiro ponto. Se entenda como profissional. Segundo ponto, a habilidade de você conviver com os demais. Infelizmente, você não vai conviver sempre com pessoas que são do mesmo crivo social que o seu, ou com a mesma cultura, ou com a mesma educação, ou que se vestem igual, ou que pensam igual. Não, você não vai ter isso, tá? Por quê? Porque exatamente nós vivemos num mundo de diversas etnias, onde nós temos uma miscigenação de raças muito grande e que cada um tem um tipo de educação, uma base, uma cultura, uma filosofia de vida, etc. E uma forma de pensar. E essa forma de pensar, em princípio, é a que você tem que mais respeitar. Então, independente de você, vamos dizer, não se dar bem com essa pessoa por algum aspecto, o mais correto é você ter a sutileza de entender que enquanto ela estiver trabalhando com você, ela tem que te respeitar e você tem que respeitar ela. Certo? Nós vamos chegar em alguns outros aspectos pequenininhos, minuciosidades que acontecem no dia a dia. O terceiro ponto: qual é o conjunto de normas e regras dessa empresa? Isso desde o momento que você entra numa empresa, você tem que estar sabendo, você tem que ter esse conhecimento, tá? Porque o que acontece? Normas e regras servem justamente para que uma empresa ande em mesma sintonia, funcionários, subalternos, linhas acima de nós, diretores, etc., ela tem que existir justamente para que isso haja uma convergência e
uma interação entre todos, ok? O quarto ponto, manter um bom relacionamento com os seus colegas de trabalho. Isso não quer dizer que você vai ficar lá lambendo seu colega, beijando seu colega, e assim, enaltecendo as qualidades dele o tempo inteiro. Você pode sim elogiar, mas não precisa ficar puxando o saco. Eu sou adepta do não puxar saco, porque eu acho isso ridículo, tá? Não precisa puxar o saco de ninguém. Faz o teu trabalho, seja um profissional e tenha uma convivência pacífica. Certo? Quinto ponto. Dificuldade nos relacionamentos com os profissionais. Veja só, se você tem dificuldade com alguém, você tem uma palavra-chave. Diálogo. Chama num cantinho, ou na hora do almoço, ou na hora do café, ou quando você tiver essa possibilidade, e converse. Fulano, certas atitudes ou certas coisas, eu não estou me sentindo bem, não tá legal. O que a gente pode fazer para melhorar isso? Se o retorno for negativo, eu sou assim mesmo, seu problema é seu. Você se fecha em copas e continua na sua diretriz. Se o convívio for pacífico de conversar com você, mas o que está acontecendo? Vamos tentar melhorar então, vamos tentar amenizar isso. Porque uma empresa, ela é uma equipe. Vocês trabalham em equipe. Não tem como ser diferente, gente. Não tem como simplesmente você não dizer bom dia. Não tem como você simplesmente virar a cara. É uma equipe. Você pode ter diferenças com o teu colega de trabalho, mas você não pode levar isso para o teu trabalho. E nem levar como se fosse um casamento onde você pode virar a cara para seu marido ou para sua esposa. Acorda, é trabalho. Seja profissional. Agora, se você tem a chance, a condição de colocar isso para o seu superior, o que está se passando, talvez ele tenha aí uma ferramenta de como você pode se portar ou de como você pode agir diante de uma situação dessa, ou até mesmo ele pode lhe auxiliar nesse convívio. Até mesmo chamando o outro colega para conversar. O que, dentro das empresas que eu trabalhei, era o processo que era utilizado. E olha que eu tenho um gênio difícil. Tá? Então, gente, pensa, reflita, converse. Não deu conversa? Tem a condição de falar com o seu superior, você tem essa chance? Exponha para ele o caso. Se for uma coisa extrema, gente, não besteira, tá? Porque fulano derrubou o café na minha mesa, ou porque fulano fica me pedindo as coisas o tempo inteiro, ou não deixa eu fazer meu trabalho. Sabe, esse tipo de coisa, você mesmo tem que impor o seu lado profissional, tá? Então, esses são 5 pontos primordiais. Autoconhecimento, se conhecer. Habilidade de convivência, tá? Que isso não serve só para o trabalho, serve para a vida lá fora também. Conjunto de normas e regras dessa empresa. Manter um bom relacionamento com os teus colegas de trabalho. E as dificuldades que você tem com esse ou com aquele, ou se não tem nenhuma. Tomara, né? Isso é ótimo, tá? Agora, coisas que são para muitos banal, mas que fazem parte do dia da gente, que a gente tem que aprender a conviver, existem algumas regrinhas básicas, que mesmo que determinada pessoa não o faça, aprenda a fazer, gente. Educação é tudo, dá licença. Primeiro, cordialidade. Desculpe. Ser cordial. Licença, por favor, obrigada, até mais tarde, até logo, bom dia, boa tarde, boa noite. Sabe, isso são regrinhas básicas de educação. Então, ser cordial não é abaixar a cabeça e servir como tapete. Ser cordial é ter educação. Se você recebeu uma crítica, certo? Então você para e pensa, bom, isso combina? Isso realmente é para mim? Se não for, mesmo assim analise para ver se você não pode melhorar, ok?
Mais um ponto. Trabalhar em equipe pode ser até chato em alguns aspectos, porque você tem que estar sempre trocando informações, você tem que estar naquela muvuca diária, né? Só que trabalhar sozinho traz estresse, sabia? Então, assim, trabalhar em equipe é muito melhor. Porque de alguma forma, sempre vai ter aquele momento, assim, extrovertido, ou de uma festinha, ou de alguém que fez aniversário, ou de alguém que vai casar, ou vai noivar, ou conseguir um namorado, uma namorada, né? Ou que de repente recebeu uma premiação, uma promoção. Então, assim, trabalhar em conjunto é bacana. Quando nós nos conhecemos e temos a habilidade de conviver com o outro, tá? Outra coisa que eu acho muito interessante e que eu acho que vocês devem utilizar isso no dia de vocês é motivar os colegas de vocês a serem sempre mais, assim como você também. Gente, trabalhar não é você pegar, chegar no seu trabalho. Trabalhou, fez o trivial, tchau, vai para casa, ver televisão, se jogar no sofá e não fazer mais nada. Uma vez ou outra eu até entendo, porque o cansaço ele existe. Nós somos seres de carne e osso. Mas tenta se reciclar, sabe? Estuda, pesquisa, mesmo que não seja da sua área. Tenta aprender coisas. Saber não ocupa espaço. E faça o mesmo com seus colegas. Incentive para que isso exista. Tá bom? Incentive a ele ser melhor, incentive a ele estudar, incentive ele a viajar, incentive ele a conhecer lugares novos, incentive ele a ter um bem melhor, mais confortável. Incentivo em equipe faz bem e é recíproco, porque você recebe de volta uma energia bacana. Ok? Tá. Críticas construtivas. Se você tiver que fazer uma crítica para alguém, que seja uma crítica construtiva. Ou seja, presta atenção, viu? Esse papel que você está usando, ele não é direcionado para esse tipo de circular, ou memorando, ou de repente um manual, ou um informativo banal, uma coisa interna. É uma crítica construtiva. Você está falando com jeito, você está explicando para a pessoa. Agora, se ela não aceitar, tudo bem. Você vai brigar com ela por causa disso? Não. Deixa que o seu superior, se você não for, resolva isso. Isso não é assunto seu. Tá? Não é assunto seu. Assim como nós devemos estimular os nossos colegas de trabalho, nós devemos também, como chefes, estimular os nossos funcionários. De que maneira? Convívios ao ar livre numa reunião informal. Conversas sobre como a empresa está, o que eles acham do que está acontecendo, se eles têm ideias. Estimular os funcionários a participar dessa empresa, como uma família deveria ser. Em equipe, com educação, com cultura, com troca de ideias. Tá bom? A relação do trabalho, gente, é uma coisa assim extremamente interessante de eu colocar para vocês. Relação de trabalho não é relação familiar, por favor. Não faz isso. Família é família, trabalho é trabalho. Tá? No seu trabalho, você tem colegas que fazem parte da mesma função que a sua ou não, mas com vários departamentos. Então, você tem que entender que é sim uma família profissional, mas não tem nada a ver com a relação familiar em casa. Por mais que de repente você tenha aí uma ligação com o teu colega de trabalho, mas que seja uma ligação até de frequentar a casa dele. Não misture as coisas. E não vai falar do seu colega para a família dele ou vice-versa. Por favor. Não confunda as coisas, tá? Assim, e por último, eu queria colocar algumas notinhas básicas. Saber ouvir
saber ouvir. Desde que essa colocação do seu colega seja algo construtivo e que venha somar, ou que de repente você possa melhorar, ou ela queira melhorar, seja bom ouvinte. A menos que o seu trabalho ali impeça que você faça isso, você pega sutilmente com educação, gente, pelo amor de Deus, trabalho com educação é tudo de bom. Sabe? Olha, colega, vamos fazer o seguinte, na hora do almoço, ou a hora que a gente for tomar uns café, ou até saindo daqui, vamos falar sobre isso? Ser bom ouvinte, tá? Procure ter uma relação saudável com os seus colegas. Relações humanas, você estudar sobre relações humanas é muito bom, tá? Eu, depois de muito tempo, eu fui entender o quanto você estudar sobre as relações humanas ajuda no nosso trabalho, ajuda no nosso dia a dia, né? Porque alguns de nós somos um pouco mais pacíficos, outros somos um pouco mais agressivos, enfim, aprender sobre essas relações humanas é importante. Eu não digo que você seja obrigado a se doer com a dor do outro, mas tenha compaixão, tenha entendimento de que você está vivendo com um ser humano, trabalhando com um ser humano, tá? Entenda as diferenças dos outros, tá? Lembrando sempre que eu falo, ninguém é melhor do que ninguém. Então, se alguma pessoa tem algumas limitações, é um pouco mais lento, ou então um pouco mais agitado, tenta entender isso. Entenda essas diferenças, tá? São notinhas básicas. Empatia, presta atenção. Empatia, sinalzinho de igual, respeito. Você ter empatia é o mesmo que você ter respeito. Respeite as pessoas com quem você trabalha. Respeite. Outra coisa que eu acho muito engraçado que as pessoas não percebem você, aí na sua empresa, onde você trabalha, é um espelho do outro. Sabe por quê? Não é fisicamente, não. Sabe por que um espelho? Porque vocês estão no mesmo ambiente. Então, vocês têm que fazer com que esse ambiente viva em harmonia, tá? Por isso eu falo de você ser o espelho do outro. Deu para entender? Qualquer coisa põe aí nos comentários ou me escreve no privado, como algumas pessoas fazem, que não tem problema nenhum, tá? Perdão. O tempo tá seco, tem que estar toda hora tomando água. Gente, quando você é um profissional e tem a noção do que você é capaz, sem se achar melhor do que ninguém, mas de alguma forma você possa estar sofrendo algum tipo de, como é que eu posso dizer, algum tipo de restrição com relação a alguém, saiba se impor sem agressividade. Eu digo isso para vocês porque eu aprendi. Saiba se impor sem agressividade. Uma palavra dita no momento certo é melhor do que um textão que não vai resolver nada. Então, se impõe assim, como ser humano errante, mas que tem a sua capacidade e sabe do que você é capaz. Tá certo? E eu quero terminar esse vídeo dizendo para vocês assim: se inscrevam, deixem os seus comentários, façam as suas sugestões. Gente, tem muita gente me escrevendo no privado, não precisa ter vergonha, pode escrever também nos comentários, tá? Ative o sininho de notificação, dê o seu like para que a gente possa continuar crescendo com o canal. E eu quero também deixar claro para vocês que eu vou, em breve, possivelmente num outro canal, tá? Uma novidade para vocês, da qual eu já trabalho há muitos anos e, na verdade, eu sei que é de interesse público também e de interesse de muitos, tá? E aí eu vou comentar com vocês sobre o que é, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Mil gratidões por me assistir. Muito obrigado por a sua presença, sempre aí me acompanhando. E até o próximo vídeo, tá?
Aguardo sugestões, embora eu já tenha um assunto bem interessante para a gente conversar, para a gente se melhorar, tá? Mas eu aceito as suas sugestões. Estamos conversados? Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Uma excelente semana para vocês.